A Deise Nunes vai estar no programa Hora. Que pressão, vou entrevistar a Deise Nunes. Aí eu me lembro daquela guria que disse uma vez que eu parecia o Paulo Zulu. Eu andava pra frente que nem ele. Teve aquela outra bobada também que disse que eu era igual o Rodrigo Hilbert. Eu comia coxinha. E teve aquela que falou que o meu olho era igual ao do Tom Cruise. A parte branca, né? Teve aquela outra bobada também que falou que eu era igual o Keanu Reeves, de longe, tipo uns 3 quilômetros. Mas agora eu entendo que tudo é questão de maquiagem. É só a maquiagem certa. Tô pronto. Ei, vê se tá bom. Dá pra começar o programa? Claudião, solta a vinheta! É isso aí, hoje o programa Hora Entrevistas tem uma presença ilustre e você que está aí, nosso seguidor, que curte, que compartilha, vai curtir com certeza esse bate-papo que nós teremos com a primeira Miss Brasil Negra em 86, Deise Nunes. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, que prazer estar aqui contigo, Thiago, no programa Hora. Ah, Deise. Deise, sabe, meu coraçãozinho quase não coube aqui dentro. Esse vozeirão poderoso dizendo isso. Ah, imagina, que prazer. Ah, que alegria. Deise, em primeiro lugar, quero agradecer a tua disponibilidade, a tua docilidade de, ao longo de todas as vezes que a gente contatou, tu nos dando atenção. Nós temos um projeto que está iniciando e tu conversando conosco e está participando do programa. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, né, poder contar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. E os públicos sempre são diferentes, né, e isso é muito bacana. Sim. E é disso que a gente vai falar hoje, Deise. Deixa eu começar de um jeito bem original. Ninguém começa o programa de serviço assim. Quem é a Deise Nunes? Quem é essa moça? É verdade, nunca ninguém perguntou assim, direto não, né? Já fizeram essa pergunta, mas aí lá no meio, lá no final, né? Afinal, quem é a Deise Nunes, né? Bom, Deise Nunes é uma menina que nasceu em Porto Alegre, se criou no bairro Petrópolis, família classe média-baixa, a mãe, na época, lavadeira, meu pai trabalhava na companhia de energia elétrica, tenho 2 irmãos mais novos do que eu. Eu fui uma criança muito feliz, tinha muitos amigos, meus vizinhos, escola, sempre gostei de estudar. Não era assim, a crânio da escola, mas gostava de estudar. Iniciei minha carreira aos 14 anos como modelo e tive a primeira oportunidade com as malhas Elaine, depois fui subindo os degraus aí da moda, desfilando para costureiras importantes aqui no estado, no Brasil e fora do Brasil também. Os concursos começaram a acontecer na minha vida bem cedo, né? Eu tinha 9 anos quando eu participei do primeiro concurso, que era o Miss Simpatia da escola. Eu estudava num grupo escolar e ali, então, eles faziam esse concurso e a gente, então, ia na secretaria e pegava os talões, porque tinha que vender votos. Então, aquela história, né? Quem vendesse mais votos ganhava o concurso.
David, esse Miss Simpatia a qual tu ganhou, ele seria o primeiro lugar do concurso ou ele era seria o primeiro lugar? Aí Exato, seria o primeiro lugar. A Sandra Bullock, que o Miss Simpatia não era o primeiro lugar, né? Ah, não, é porque assim, não, mas é que só existia esse concurso, não existia outro concurso, porque geralmente é assim, quando tem, por exemplo, rainha da escola, digamos, Sim. Aí tem a rainha, tem as princesas e às vezes tem a Miss Simpatia, que é eleita, que é escolhida pelas candidatas, né? Então, lá no Miss Brasil teve a Miss Simpatia, foi a Miss Paraná. É escolhida por nós votamos lá pelas tantas, a coordenação do concurso perguntava para cada candidata quem ela achava mais simpática, e cada candidata votou, e a mais votada foi a Paraná no meu ano. Mas esse que eu ganhei não tinha, era Miss Simpatia mesmo, era o nome do concurso. Era o top, muito bom. Uma coisa, lá essa jovenzinha, ela foi instigada a ir para o mundo da beleza, dos desfiles, era uma coisa que tu tinha em ti, ou foi desenvolvendo assim, vendo na TV, em revistas? Como é que surgiu esse desejo dessa jovenzinha lá de 9 anos em diante? Na verdade, quem sempre foi muito apaixonada por essas coisas era a minha mãe. Então, mais por ela, né? Em função dela, assim. Imagina, 9 anos eu nem sabia o que era isso. E aí, claro, foi um bilhete na agenda para casa, e ela viu que tinha esse bilhete aí para concorrer, e ela foi lá na escola, comprou os boletos, e comprou ali o talãozinho de votos, e eu saía vendendo, né? Comprou, não, pegou, né? E eu saía vendendo os votos para os vizinhos, para os familiares. Que legal. Ia vendendo voto. Só que chegou um momento que não tinha mais para quem vender voto, né? As pessoas já tinham comprado. E aí eu disse, bom, então, né? Aí levei para a escola o que eu tinha vendido e o dinheiro. E no outro dia, ou 2 dias depois, sei lá, minha mãe foi na escola perguntar quanto faltava, né? E aí a diretora disse, ela foi lá e comprou o restante. Então eu sempre digo pra mãe, eu morro de rir disso, porque eu digo, mãe, o primeiro título que eu tive, tu comprou pra mim. Tu comprou esse título pra mim, literalmente. Tu já devia ser uma Miss, já devia ser uma Miss. Olha, não sei, eu acho que eu era meio patinho feio nessa época, assim. 9 anos, a gente tá numa transição aí que não é muito favorável. Hein, Daisy? Um grande marco inicial na tua carreira foi quando teve o Rainha das Piscinas, né? Que era um concurso forte no estado. Era esse concurso, né? E naquele ano tu veio... Na verdade, o ano que antecedeu ao Miss que tu ganhou, ou foi no mesmo ano? Não, 2 anos antes. 8-4. 8-4, Sim. O Rainha das Piscinas era, de fato, um concurso muito importante aqui dentro do estado, né? Tanto é verdade que várias misses que se tornaram Miss Brasil, que são gaúchas, passaram pelo Rainha das Piscinas. Legal. E outras meninas que eu conheço, por exemplo, que participaram do concurso, mas não seguiram adiante, pararam por ali e se tornaram modelo, né? Tem várias. Então, era um concurso muito forte, tinha um apelo muito grande, era um concurso televisionado, era feito no Gigantinho lotado, torcidas, vinha o estado inteiro. Eram, assim, em torno de 80 candidatas, que para a época era muita gente. Muita gente. E foi o concurso, claro, de maior expressão antes do Miss Brasil, sem dúvida. Sim. Né? Mas foi um concurso,
eu já era modelo, né? Porque eu concorri, eu tinha 16 anos. Então eu já era modelo há uns 2 anos, né? E foi muito interessante, porque na verdade eu assistia o concurso. A minha mãe sempre gostou muito de assistir o Rainha das Piscinas, então ela me levava pro Gigantinho, porque ela queria assistir, então ela me levava junto com ela. E eu ia, claro, quanto menor eu ia lá para brincar. Corria, subia, descia as arquibancadas e tal. Mas depois eu comecei a prestar atenção, né, no concurso de verdade. Então realmente era muito bonito, assim, a gente via as meninas naquela passarela, que era uma passarela enorme, assim, os jurados ficavam no meio, era uma passarela que era uma passarela que circundava, assim, os jurados. Era muito, muito interessante. Sim. E tu, gremista doente lá no Gigantinho? Gremista não. Colorada, com doleza. Eu sou colorada, hoje sou consuleza cultural. E foi muito interessante isso, porque assim, eu me criei dentro do Grêmio, né? A minha mãe é gremista, minha mãe é gremista roxa. Minha mãe não perdia nem treino, você pode imaginar como ela é gremista. E o Grêmio tinha piscina, o Inter não tinha piscina. Minha mãe gremista, minha mãe era sócia do Grêmio. E desde os meus 9 meses de idade, eu frequentava o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E ali eu fui me criando, fui crescendo ali, fui me criando ali, ficando ali. Quando chegou a época, porque o Grêmio fazia Garden Party, que era um concurso interno para escolher a representante do clube para o Rainha das Piscinas. Sim. A minha mãe mais ou menos sabia como a coisa funcionava e foi até a diretoria social para falar sobre o Rainha das Piscinas, porque ela queria me inscrever no concurso. E ela levou, se não me engano, ela levou umas fotos minhas e deixou lá essas fotos, uma semana mais ou menos, no departamento social. Sim. E quando foi na outra semana, ela voltou lá para pegar as fotos e saber de uma resposta, né? Que eles tinham dito que não sabiam ainda quando seria o Garden Party, enfim. Quando a minha mãe chegou lá para saber, eles disseram que eles não iam fazer, que o Grêmio, naquele ano, no ano de 84, não ia participar do Rainha das Piscinas. Tá bom. Minha mãe saiu de lá com as minhas fotos. Nós estávamos num evento na Sojipa, porque era o lançamento do baile municipal, né? Que era um baile de carnaval maravilhoso. Ele acontecia 2 semanas antes do carnaval, então, e todo mundo esperava. Eu me lembro que era uma correria, assim, todo mundo querendo ir no baile, todo mundo comprando convite, todo mundo usando fantasia de verdade ou traje de gala, né? E nós fomos convidadas para ir na abertura do baile, era um coquetel na Sojipa, e lá surgiu uma pessoa chamada Paulo Franchini, que se apresentou como diretor social do Internacional, e ele me perguntou se eu ia participar do Rainha das Piscinas, se eu ia concorrer. E a minha mãe automaticamente disse não, ela não vai porque ela não tem clube. E aí ele entregou um cartão de visitas dele, e disse: olha, me procura na semana que vem, vamos marcar uma reunião, que eu gostaria muito de conversar com vocês. Muito bem, minha mãe pegou o cartão, guardou esse cartão. Na outra semana ela entrou em contato, marcou uma reunião com ele. Ele era publicitário também, trabalhava na Símbolo Propaganda. E nós fomos, então, até a Símbolo Propaganda conversar com ele. E lá ele disse: olha, eu gostei muito do teu perfil e gostaria de saber se tu participaria, se tu gostaria de ser a candidata do Internacional no Rainha das Piscinas. Minha mãe levou um choque, levou um susto, e eu mais ainda. E ele disse: não, eu quero saber se tu tem a vontade, a disposição de ser.
ele disse, porque eu vou levar isso primeiro para a direção. Eu estou falando primeiro com vocês para saber da disponibilidade. E depois eu vou levar para a direção para eles me darem o veredito final. Aí a minha mãe disse que sim, eu disse que sim. Aí ele disse, bom, semana que vem, então na outra semana vocês voltam aqui, a gente já deixa marcado, que aí eu vou dar vou dar a notícia final. Tá bom. Aí eu pensei, porque quando ele falou assim, tu gostaria de ser a rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional, eu disse, a minha mãe não vai querer. Nunca. Né? Pensei eu. Mas ela foi muito mais rápida do que eu. E disse sim, claro que sim. Minha filha pode representar o Internacional. E eu olhei para ela e digo, meu Deus, que evolução da minha mãe. E aí foi isso. Na semana seguinte, nós fomos lá novamente. E aí ele disse, olha, falei com o presidente e o presidente gostou muito da ideia. Então eu quero te dizer que no dia tal, a tal hora, em tal lugar, tu vai ser coroada, não, enfaixada, rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional. Foi no Chopão, um coquetel não foi para muitas pessoas, mas estava muito bacana, assim. E ali eu recebi a faixa, então, de rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional. E representei o meu time no Rainha das Piscinas do Estado do Rio Grande do Sul. Que legal. Deise, eu lembro, aí já agora avançando 2 anos, quando tu representou o Rio Grande do Sul, tu representou por Canela. Sim. Por que Canela? Bom, por que Canela? Algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Por que Canela? Bom, quando abriu as inscrições para o Miss Rio Grande do Sul, minha mãe viu uma chamada no SBT, porque era o Silvio Santos, né, que fazia o concurso na época. Eu quero falar sobre isso depois. E aí a minha mãe viu uma chamada na televisão, disse, olha, as inscrições abertas para o Miss Rio Grande do Sul, parará, 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 e a minha mãe foi lá e me inscreveu no concurso. E ela tentou, obviamente, um apoio da prefeitura. Sim. Né? Sim. Porque ela queria que eu representasse Porto Alegre. Sim. Então ela foi no prefeito falar, que na época era o seu Colares. Ela foi na prefeitura, não sei se ela chegou a falar com o prefeito, mas ela foi na prefeitura e não conseguiu nada. Não conseguiu nada. Aí, como nós temos parentes em Canela e todas as minhas férias, praticamente de julho, eu ia para lá e ficava um mês lá, porque naquela época a gente tinha um mês de férias em julho. E ficava o mês todo lá na casa dos meus tios. Então eu tinha, assim, uma certa afinidade, um contato com as pessoas da cidade. Eu brincava na rua com os filhos dos vizinhos dos meus tios, com os meus primos, aquela coisa toda. E aí a minha mãe, então, ligou para o meu tio e disse assim, eu preciso que o senhor marque uma audiência com o prefeito de Canela. E o meu tio, mas o que tu quer com o prefeito de Canela? Eu preciso falar com ele. E o meu tio, tá, mas por que tu quer falar com ele? Eu preciso falar com ele, por favor, marque essa audiência e tem que ser o quanto antes. E aí o meu tio conseguiu marcar essa audiência, minha mãe foi a Canela, conversou com o prefeito, explicou a situação e o prefeito disse, não, então tá, ela vai representar a nossa cidade. Legal. Foi por isso que eu representei, porque o prefeito, a prefeitura toda apoiou e depois todo o pessoal, todos os empresários, a sociedade toda me abraçou de tal forma que eu me senti muito, muito feliz, sabe? Com esse carinho, assim, com a receptividade que eles tiveram da ideia da minha mãe, né? O prefeito podia
ter abraçado a história, mas, de repente, a sociedade podia não ter gostado da ideia. Sim. Mas não foi o que aconteceu. Então foi muito bonito de ver assim, o empenho das pessoas para me ajudarem. E foi por isso que eu representei Canela. Porque realmente eu tive o apoio. E porque, de fato, eu conhecia a cidade. Porque, eu tinha uma relação muito próxima com as pessoas de lá. Muito bom. Ô, Daisy, olha só. Sabe que quando a gente consegue agendar com o entrevistado, a gente lê bastante, estuda, né? Eu vi que a mãe te teve jovem. Sim. Então, assim, naquele momento que tu estava iniciando, a mãe tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha... Tu diz iniciando de quando? Dos meus 18? Ali na Rainha das Piscinas, que ela já teve protagonismo, a mãe, né? Ela se articulava. Ela confiava no potencial da filha. A minha mãe tinha, quando eu ganhei o Miss Brasil, eu tinha 18 anos e a minha mãe 39. 39, que legal. Nós temos 21 anos de diferença. E parceirona, Daisy? Sim, sempre, sempre. Aliás, eu vou te dizer que se não fosse por ela, eu não sei não se eu teria sido Miss. Porque ela sempre ela tinha uma vontade muito grande, né? Que eu despontasse no meio da beleza, dos concursos, enfim. Então ela estava sempre... Eu lembro que ela sempre me cuidava muito, para eu, quando criança, não caía, não ficar com cicatrizes nas pernas. Ela tinha muito essa coisa, cuidado, não vai cair, não vai não sei o quê, sabe? Umas coisas... Joelhinho de Miss! E é uma coisa muito engraçada, porque eu não conseguia entender. Eu era uma menina que gostava de brincar na rua com os meus vizinhos, de correr, de subir em árvore, de subir em muro, de não sei o quê. E automaticamente e normalmente eu iria me bater em algum momento, né? Mas ela ficava louca. Ela dizia, não me sobe nas árvores. Ela só pensava assim, não, mas isso aí pode prejudicar tua carreira, tu com 9 anos. Sim, imagina eu, uma criança, querendo brincar com os outros, e eu tá pensando que eu ia ter alguma cicatriz nas pernas ou coisa do gênero. Eu queria brincar, imagina. Que legal, que legal. Daisy, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá, quando foi já em 86, né? E tu foi no SBT, TV, São Paulo, Rio? São Paulo. Uhum. Como é que foi para essa moça de Porto Alegre cair lá na TV com... Eu vou te contar, antes de me responder, eu vou te contar uma coisa. Eu sou de 76 e foi em 86, eu tinha 10 anos de idade. Daisy, eu me lembro do teu concurso. Porque a minha família se reunia na sala, era uma TV por casa, né? Era assim, não era que hoje tem TV até no banheiro. Era uma TV por casa. Todo mundo na sala e a gente vendo. A minha mãe era muito tua fã. Muito tua fã. Minha mãe era professora e ela sempre lutou e incentivou que o negro, que a negritude tivesse um lugar de protagonismo. Claro. E eu me lembro que aquele concurso enlouqueceu a minha família, Daisy. Eu me lembro assim, claro, eu me lembro, minha mãe era uma pessoa muito feliz, mas quando tu ganhou, ela levantou do sofá, efusiva, assim, eu disse que ela ia ganhar. Foi legal, uma lembrança muito, muito rica que eu tenho da minha infância, daquele concurso. A gente gostava muito de Silvio Santos. Sim, mas eu vou te dizer uma coisa. Tu sabe que eu já escutei vários relatos quanto a isso, né? Da época, das pessoas assistindo o concurso. E, nossa, tem cada coisa que me conta assim, que eu fico boquiaberta, né? E é muito interessante isso, porque olha só, o concurso, o Silvio na época,
ele fazia o Miss Brasil, né? E fazia 3 concursos estaduais dentro dos programas do SBT. Os programas do SBT, o dele, obviamente, né? O programa do Silvio Santos, o do Gugu, o da Hebe Camargo e o do Flávio Cavalcante. Eu fui... E aí, quando a minha mãe me inscreveu, já estava acontecendo as etapas. E aí eu fui selecionada, porque minha mãe me inscreveu, levou uma foto, deixou uma foto lá no SBT aqui de Porto Alegre, né? Ela foi direto no SBT aqui para me inscrever. E aí eu fui chamada, eu fui selecionada. E aí ela me disse, aí o SBT entrou em contato e disse, não, a Daisy foi selecionada, o concurso vai ser tal dia, o SBT vai mandar a passagem para ela ir de volta, ela vai num dia, volta no mesmo, grava o programa e tá tudo certo. E o Miss Rio Grande do Sul foi lá, começou em São Paulo, a minha etapa, eu passei na minha etapa e fiquei classificada para a final. Aí passou-se, eu acho que uns 15 dias, mais ou menos, foi a final. Aí todas nós, porque eram 5 etapas, cada etapa tirava uma candidata. Então, na final, nós éramos 5 candidatas, uma de cada etapa. E aí nós 5 fomos para São Paulo, no SBT, e era tudo assim, ia de manhã e voltava de noite, né? Era bate-volta. Era bate-volta. E a gente saía do aeroporto e ia direto para o SBT, e lá no SBT a gente ficava, a gente almoçava lá, a gente, né, eles davam lanche, aquela coisa toda, a gente fazia produção de cabelo e maquiagem, a gente, né, botava as roupas que tinha que botar, o traje de gala, o maiô, né, o traje de banho, enfim. E aí o concurso aconteceu em São Paulo e eu ganhei, então, como Miss Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei classificada, obviamente, para o Miss Brasil, né, representando o estado. E assim como ele fez o Miss Rio Grande do Sul, ele fazia o Miss São Paulo e o Miss Rio de Janeiro. Da mesma forma. David, eu vi um programa de entrevista, uma entrevista tua nas redes, que falava sobre a questão do preconceito. E num dos relatos, tu comentou assim, que quando tu foi para a etapa final, que era todas, né, de todos os estados, tu já foi mais preparada. O que era esse preparada que tu já foi? Foi conversas? Foi a mãe? Foi pessoas da tua volta que te ajudaram a te blindar contra qualquer preconceito? Não, esse preparada foi assim. No Rainha das Piscinas, então, eu ganhei o concurso. E foi o concurso mais longo, eu acho, que eu participei, assim, porque demorou muito para vir o resultado, sabe? Sabe quando demora muito? Muito, muito, muito. Bom, saiu o resultado, eu ganhei o concurso e tal. Depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu vim a saber que o porquê da demora do concurso, né? Por que demorou tanto? E aí me disseram que quando fizeram a primeira contagem de votos, das notas, né, no caso, primeira contagem das notas, eu ganhei. Mas aí tiveram alguns jurados que não aceitaram. E disseram, não, mas nós não podemos dar o título para ela. Imagina, nós vamos dar o título para uma negra, o que vai acontecer? Vão nos apedrejar aqui, né? Aí fizeram uma segunda rodada. Eu ganhei de novo, porque os números não mudaram, ninguém mudou, né? As notas. Aí fizeram uma terceira rodada, achando que poderiam mudar. Estavam querendo, sei lá, que acontecesse um milagre.
E aí, na terceira contagem, a mesma coisa. E aí começou uma confusão, assim, uma discussão daqui, uma discussão dali, até que um jurado chegou e disse: olha, ou a gente dá o título para quem de fato merece, porque ela é merecedora, né? Quem ganhou, né? Porque é quem ganhou de verdade, ou eu saio daqui e já vou sair dizendo que esse concurso aqui é uma farsa, porque... E aí, ai, não faz isso e deixa disso, bom, enfim, aí resolveram dar o resultado. Fora isso, eu lembro, eu era estudante na época, e o concurso foi num sábado. E na segunda-feira eu tinha um trabalho para fazer na biblioteca pública. Então eu fui para o centro, né? Uma guria, com a minha carinha lavada, com o cabelinho preso, e fui para o centro com meus livros, minha pasta e tal. Entrei na biblioteca pública, fiz o que eu tinha que fazer e tal, a pesquisa. Voltei, disse, bom, tenho que ir para casa, né? Tava perto da hora do almoço. Eu vou para casa e eu tô passando ali pela Rua da Praia. E aí tem um casal, assim, na minha frente, né? Que vinha caminhando na minha frente. E eu tava desligada, assim, sabe? Tava pensando no nada. E aí, daqui a pouco, assim, eu acho que eles diminuíram o passo. E como eu tava distraída, eu acho que eu cheguei próximo deles, né? E aí a menina perguntou pro rapaz, e aí, tu assistiu Rainha das Piscinas no sábado? Aí quando falou Rainha das Piscinas, meu ouvido, né? Já me liguei. E aí eu comecei a observar, eles estavam caminhando e eu ia caminhando atrás deles para escutar o que eles iam dizer. E aí o rapaz disse, não assisti, porque eu tive uma festa, sei lá onde é que o cara foi. E aí ele perguntou, e tu assistiu? Ela disse, assisti, sim, assisti. Aí ele disse, mas e aí, quem ganhou, afinal? Aí ela disse, tu vê, né, no meio de tanta loira, foi ganhar logo uma negra. Nossa, aquilo caiu como uma bomba, assim, em cima de mim. E eu fiquei completamente impotente, eu não sabia o que fazer. Aliás, eu não fiz nada, né? Eu fiquei, assim, em choque. Não, eu fiquei em choque. Aí eu disse, meu Deus, mas será que eu sou obrigada a viver isso? E aí aquilo foi, sabe, aquilo ficou guardadinho ali. Tá. Como eu já era modelo e tal, eu fui chamada para um trabalho, fazer a seleção de um trabalho que ia acontecer em Porto Alegre, era de uma empresa de Santa Catarina. E eu cheguei no lugar que eles tinham marcado. Eu cheguei nesse lugar e ali tinham vários colegas meus, né? Tanto modelos femininos quanto masculinos, assim. E aí cheguei conversando, conversa daqui, conversa dali, não sei o quê. E eu nem me dei por conta que naquela seleção ali a única negra era eu, mas eu não me dei por conta. Eu fui me dar por conta depois. E ali, nós estamos sentados ali, chegou o produtor do evento, do concurso, do desfile, e disse, olha, eu quero conversar com vocês, que eu quero explicar como é que vai ser o desfile e tal, e tal. E eu tô ali sentada, escutando, assim como todos os outros. E ele disse, agora vamos fazer o seguinte, vocês vão passar para uma outra sala, que eu quero ver vocês caminhando, vou separar vocês por altura. E aí eu vou falar mais sobre o desfile. Tá bom. Quando ele falou, eu quero que vocês passem para outra sala, eu me levantei de onde eu estava sentado para passar para outra sala. Tipo e assim, ele olhou para vocês. Sim. Tô no vocês, né? E aí ele olhou para mim e disse assim, não, tu não. Eu olhei para ele e disse, eu? Não? Eu digo, eu não, por quê? Porque afinal de contas eu estava ali escutando. Aí ele disse, não, porque os donos da marca não querem negros no desfile. Eu disse, tá. Me acharam agora. Aí eu olhei para ele e perguntei,
Pois é, que coisa estranha, eu disse. Eu tô o tempo todo aqui. Eu fiquei o tempo todo sentada com os meus colegas. E tu imaginou que eu fosse quem? Não, eu tive que perguntar para ele, né? Eu digo, tu imaginou que eu fosse quem? Que eu não fosse uma modelo? Aí 2 colegas meus, assim, um inclusive que tinha voltado de Nova York e tal, ele disse assim, mas que absurdo uma coisa dessas. Isso é racismo, porque mas tu não sabe o que tu tá fazendo, porque em Nova York as modelos mais bambambãs de todas são negras. Meu Deus, que absurdo isso, não sei o quê. E aí o cara começou a ficar sem jeito, né? E aí eu disse, olha, eu até entendo, tu não és o dono da empresa, tu és o contratado, o produtor contratado para fazer o desfile, mas eu vou te dar uma dica, eu disse para ele. Da próxima vez que tu for fazer um desfile em outro estado, seja ele qual for, e tu for precisar de modelos, e tu procurares uma agência, a primeira coisa que tu vai dizer para essa agência é que tu não queres modelos negros. Eu disse, porque tu poderias ter me poupado desta cena se tu tivesse dito para a agência que me chamou aqui que tu não querias modelos negros. E ele ficou roxo, rosa, azul, todas as cores do arco-íris. E eu disse, mas eu sei que tu não tem culpa, mas eu vou me retirar então. E pensa no que eu te falei da próxima vez. Avisa antes. O mínimo. E aí eu saí. E esses 2 colegas meus, os 2 meninos, o Marcelo e o Arthur, na época, saíram comigo. Disseram que não iam fazer o desfile. Porque acharam aquilo um absurdo. Aí foi uma outra situação que eu já não gostei, né? Porque eu digo, poxa, a moda é tão... né? A moda, ela aceita tantas coisas, né? Por que isso? Mas é aquela coisa, ele como de Santa Catarina, ele achou assim, no sul do estado não deve ter, né, negro, não sei, eu acho que Santa Catarina. Não vou cruzar com eles aqui. Sabe assim, deve ter pensado que não tinha mesmo. E aí, ali já me deu um cutuco, eu digo, quer saber, eu não tenho por que botar minha cara a tapa, eu não tenho por que estar sofrendo esse tipo de coisa e passando por essa situação. E eu cheguei a verbalizar para minha mãe que eu não queria mais nem participar de concurso de beleza, que eu queria estudar, que eu queria fazer medicina, enfim. Mas como ela não me ouviu, foi lá e me inscreveu, eu não tinha muito o que fazer, né? Porque naquela época a gente não brigava, nem discutia com mãe, nem pai. A única coisa, quando ela me disse que eu tinha sido selecionada para participar do Miss Rio Grande do Sul, eu disse para ela, mas eu não vou. Porque eu disse que eu não queria mais. E ela disse, agora tu vai, porque eu dei a minha palavra. E eu disse, quase que eu disse, mas a palavra é tua, não é minha. Mas não, como a gente não retrucava na época, eu disse, tá bom, então eu vou. E aí, por isso que eu cheguei preparada. Obediente à tua mãe. Obediência, um pouco de medo, a gente, né? Naquela época, o bicho pegava. E aí eu disse, quando eu cheguei em São Paulo, eu pensei assim, meu Deus, né? Vou enfrentar outra batalha aqui, meu Deus do céu, já vou chegar com uma armadura, que aí vou chegar preparada, por isso que eu disse que eu cheguei preparada. Cheguei já preparada para qualquer coisa. Sim. Né? Se alguém atravessasse no meu caminho, eu já dava um safanão. E aí eu lembro que eu cheguei, na época o SBT, eles divulgavam na televisão, né? Quando as Miss iam chegar. Dia e horário e tudo mais. E aí os aficionados pro concurso de beleza iam para frente do hotel para ver as Miss chegando. E aí nós chegamos, e eu desci da Kombi, né? Peguei minha bolsa
E desci da Kombi e aí um cara parou na minha frente, assim, e olhava para mim, e olhava para minha faixa, e olhava para mim. E ele disse assim, Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Rio Grande do Sul? Eu digo, o que está escrito na faixa é isso. Será que não é do Não. Norte? Pois é, ele, de certo, ele pensou que fosse. E aí eu disse, o que está escrito na faixa é isso, né? Rio Grande do Sul. E ele disse... E ele me olhou assim e disse, tu deve ter nascido no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, sei lá onde. E foi morar no Rio Grande do Sul muito nova, ou enfim, se criou no Rio Grande do Sul, mas tu não deve ter nascido lá. E aí eu disse, tu estás enganado, eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre. E eu sei o porquê da estranheza, eu disse para ele. Porque vocês imaginam que no Rio Grande do Sul, apesar de ser, não existe negros, porque é um estado colonizado por alemães e italianos. Pois aqui estou eu para te provar que no Rio Grande do Sul existe negros. Com licença, foi um prazer. Desviei dele e entrei no hotel. Então, assim, tem muita gente que pensa, mas isso foi uma discriminação. Não. Isso para mim foi uma estranheza, de fato. Pessoas que não tinham informações, né? E naquela época, realmente, informação era difícil, né? Sim. Não é que nem hoje. Não é que nem hoje, que tá à mão da gente ali, barbada, né? Então eu senti uma estranheza. E aí eu fiquei pensando, agora vem as candidatas, vem o pessoal da produção. Eu continuei preparada. Mas foi uma grata surpresa que eu tive, que eu fui muito bem recebida por todos. Nunca tive nenhum problema com nenhuma candidata, com ninguém. Então, assim, eu tive que me desarmar, porque eu não precisei mais usar a minha armadura que eu cheguei. Aí eu me desarmei e foi tudo tranquilo. Ô, Deise, é isso que tu falou sobre fora daqui eles não saberem que tem negros no Sul. Me lembro uma vez, eu estava em Paraty, no Rio de Janeiro, e tinha uma família de argentinos, mas eles tinham os traços muito parecidos com um boliviano ou peruano. Eles não pareciam o estereótipo do argentino que a gente tem aqui. E a gente estava lá no bar do hotel, aí eu falei assim, eu vi que eles não eram brasileiros pelo sotaque. Aí eu falei assim, vocês são peruanos, são bolivianos? Porque parecia, né? Aí ele falou assim, não, somos argentinos. Aí eu, não, beleza. Aí o filho, que já estava no Brasil há muito tempo, falou assim, pois é, né, gaúcho? O filho tinha nascido no Rio. Pois é, né, gaúcho? Se fosse por paretência, fica baiano. Você não seria gaúcho. Então, né, para eles aqui no Sul não tem negro, né? Mas eu quero te contar uma coisa. Tu tem noção do que tu fez pela negritude gaúcha? Tu tem essa noção? Tu consegue olhar para trás e ver o peso de tudo que tu passou e representa? Pois é, tu sabe que várias pessoas já me fizeram essa pergunta e eu realmente não tinha noção. Vou te ser bem sincera, não tinha noção. Sabia que era algo importante, mas não sabia a importância, o tamanho desta importância, sabe? Então, claro que com o passar do tempo e depois de tantas pessoas me perguntarem isso e me contarem, me relatarem várias situações que passaram e como foi para elas importante a minha vitória, eu passei a entender um pouco mais da importância desse título, né, para nossa raça. Então, foi um feito, foi um feito, né? Acho que eu tinha assim uma ideia de que depois que eu participei do Miss Brasil e venci o concurso, eu achava que nos outros anos, assim, logo depois, 87, 88 ali, ia vir um monte
de mulheres negras participando, sabe, do concurso. Aliás, essa era a minha grande vontade, que isso acontecesse. Só que assim, ó, infelizmente não aconteceu e de certa forma isso me frustrou um pouco. Porque eu disse, poxa, eu vim aqui, né? Eu vim aqui abrir caminho e ninguém se apresenta. Mas não é que elas não quisessem, né? É porque não eram escolhidas nos seus estados, provavelmente. Então não tinham como participar do Miss Brasil se elas não fossem uma Miss estadual. E somente 30 anos depois, olha só quanto tempo, né? Meu Deus do céu, são 30 anos. Em 2016 lá, então, quando tivemos a Raíssa Santana representando o Paraná, outro estado do sul do país, representando o Paraná, e venceu o concurso. E no ano da Raíssa, das 27 candidatas, 6 eram negras. Foi o ano que mais teve candidatas negras dentro, no mesmo concurso, né? Então, ali, eu disse, meu Deus, parece que só agora acordaram, né? Parece que só agora acordaram. E, de fato, aí em 2017 tivemos outra negra, que representou o Piauí, a Mona Lisa Alcântara. E de lá até agora, já tivemos várias meninas participando, concorrendo ao título. Então, e eu acho que a partir desses 2 últimos títulos, assim, digamos, que 2 negras venceram, 2016 e 2017, as meninas criaram mais coragem, né? E os estados também abriram as portas para que elas viessem e representassem, né, o seu município, representasse, sei lá, o seu bairro, enfim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver negras participando de concursos de beleza, seja ele qual for. Seja o Miss Brasil que leva o Miss Universo, seja o Miss Brasil que leva o Miss Mundo, ao Miss Brasil que leva o Miss Terra, ao Miss Brasil que leva ao Miss Graham, ao Miss Supranational, não importa. Entende? A gente vai ver muitas e muitas meninas ainda nesses concursos, e vai ser tão comum, e vai ser tão normal, porque é normal, que nós não vamos mais precisar dizer, essa é a 4ª, 5ª, 6ª, 2ª. Não interessa. Essa é a Miss Brasil do ano tal. E é assim que tem que ser. Sem numerações, sem dizer que essa foi a... né? A primeira eu até entendo por ser a primeira, por ter uma grande novidade. Sim. Não fui a primeira negra a participar de concurso de beleza, é verdade que não fui. Sim. Mas fui a primeira negra a vencer um título nacional, né? Sim. Isso eu acho que marca muito, realmente, né? Marca muito. Agora, as demais, vai ser a Miss Brasil. A gente não diz a Miss Brasil de 1987 é a 46ª Miss Branca, né? A participar, a ganhar o concurso. Ninguém diz isso. Então, para os negros também vai passar a ser assim, né? Por ser normal. Na época não achavam normal, porque não nos davam oportunidade. Agora nos dão oportunidade, agora a gente vai. Agora vai. Foi pavimentado, né, Deise? Foi pavimentado, aí a estrada fica um pouco mais fácil. No ano que tu ganhaste, uma das principais revistas do Brasil colocou lá na matéria a Cinderela Negra, né? A revista Manchete. Não, né? Era Cinderela. Não tinha que ser Cinderela Negra. Mas tudo bem, eles estão entendendo. E tu sabe que aquela matéria, foi muito interessante, assim, aquela matéria ela foi escrita por um negro. Existia um jornalista, ele já é falecido, o Thales Batista, um negro. E eu lembro que geralmente na capa da revista saía a Miss sozinha, né?
eu saí com a Márcia Gabriele, que foi a menina que passou a faixa para mim. Eu não saí sozinha na capa. E aí, depois de algum tempo, eu fiquei muito amiga do Tarles, assim, a gente conversava bastante e tal. E aí, depois de um tempo, eu disse para ele, ai, que coisa absurda, né? A gente não vê negros em capa de revista. Digo, poxa, tanta gente... Aí ele olhou para mim e disse assim, porque negro não vende revista. Aí eu olhei para ele e entendi por que eu não fui capa sozinha. Tinha que garantir o... da editora. Só que em 1988, então, a Manchete faz uma capa inédita com 5 negros na capa. Que era os 100 anos da abolição da escravatura. Sim. Era eu, Pelé, Benedita da Silva, Zezé Mota e Djavan. Só fera. Só fera. Aí eu entendi também o seguinte dessa capa, porque eu pensei, poxa, mas negro não vende capa, vão fazer uma capa só com negros? Não tô entendendo, eles querem que empaque a revista? Pensei. Algo aí. Aí eu entendi também o porquê. Porque existia ali o Pelé. Um homem que era aceito por todos e as pessoas nem enxergavam a cor dele. Tem disso, né? Tem disso. Tem disso. Daisy, a gente faz uma pequena parada e na volta eu quero saber da empresária Daisy Nunes. Opa, vamos lá. A gente vai uma paradinha pro nosso comercial e já voltamos. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Comemorar nos une. Comemorar nos lembra quem somos. Cada momento com quem amamos é realmente especial. Vem fazer seu evento conosco. Solicite orçamento. P-Record Sonoriza. Tudo para seu evento. Solidariedade. Colaboração. União. Caminhar junto. Você pode participar. Colabore com a Associação 1+1. Precisa decorar um ambiente e não sabe por onde começar? Conheça o Decora 360, uma plataforma que cria de maneira rápida e fácil um projeto personalizado para o seu ambiente totalmente online. Receba a planta baixa com medidas, imagens 3D do seu projeto, lista de compras e fornecedores e muito mais. Acesse www.decora360.com.br e converse hoje mesmo com um designer especialista. O programa A Hora está de volta.
Você está conectado no programa Hora Entrevistas, tá curtindo? Então, assim, já sabe, né? Tem aí, deixa eu ver aqui embaixo tem para te inscrever no nosso canal. Você também pode compartilhar o nosso canal, deixa o seu comentário, manda sugestão de entrevistados e nós vamos trazer para você aqui no nosso canal e no programa Hora Entrevistas. Nós estamos com Deise Nunes. Deise, estamos de volta, querida. Opa! Deise, diz uma coisa. Quando eu não sei se mudou, né? Hoje uma Miss, por exemplo, né? Se falava antigamente, e aí eu gostaria de entender se hoje ainda é igual, que uma Miss, quando ganha, ela tem ao longo daquele ano que ela é a Miss, algumas agendas que ela faz, né? Se envolve em projetos e tal. Isso ainda é assim ou não mais? Não, isso cada vez mais é assim. Quer dizer, a Miss, ela tinha eu tive uma agenda bem cheia, né? Eu conheci quase todo o Brasil. Que legal. Me faltam agora 3 capitais. Que legal. Me faltam 3 capitais. Eu tive no Acre, tive em Rondônia. Então existe o Acre? Existe. Existe o Acre. Existe o Acre. Tive no Amapá. Que legal. Lá eu conheci o açaí, primeira vez na vida. Aquela coisa horrível. Né? Porque o açaí hoje que as pessoas tomam é uma coisa. Agora vai lá comer o açaí raiz para ver se consegue. É difícil. Aqui virou uma sobremesa. Lá era com feijão, coisa assim que eles comem, né? Não, e lá não tinha mistura. Como tem aqui, bota banana, bota isso, bota aquilo. Não, lá era puro. Puro. Então, nossa, a primeira vez que eu comi eu quase caí dura, assim. Ele é muito ácido e muito azedo sabe? Achei horrível. Eu acho que eu fiquei traumatizada, tanto é que eu não gosto de açaí. Não é que eu não como, eu como uma colherinha. Mas imagina que eu vou comer um pote de açaí, nunca. Não consigo. Sim. E admiro quem come. Acho fantástico. A minha filha adora, minha neta adora. Né? Então, assim, digo, Jesus, como é que vocês conseguem comer isso? Mas é que hoje é tudo misturado, é diluído com guaraná, põe leitinho, põe isso, põe aquilo, né? Às vezes aí tem até açaí ali. Tudo isso e açaí, inclusive, né? Mas hoje, mais do que nunca, essas meninas, elas estão mais engajadas, obviamente, em projetos sociais, né? Na minha época não se falava tanto nisso, não. Mas hoje, mais do que nunca, elas têm que estar engajadas, elas têm que ser, obviamente, que em função... É que é tudo muito diferente, né? Com rede social é uma coisa, sem rede social é outra. Então, com rede social, eu até falo para elas muitas vezes, eu digo, vocês são mulheres corajosas, porque com as redes sociais a gente sabe muitas vezes que as pessoas não têm filtro, né? E as pessoas, elas, se não gostam, elas vão lá e destroem uma criatura. Se elas gostam, elas também colocam a criatura lá no céu, né? Sim. Então, é complicado isso. As pessoas, elas precisariam ter um pouco mais de... empatia, talvez. De empatia, sabe? Porque eu acho que nem tudo que a gente pensa ou imagina, até porque a gente não conhece a pessoa pessoalmente, é difícil ter, assim, uma opinião formada de uma pessoa que tu viu virtualmente, que tu vê fotografia, que tu vê vídeo, mas tu não conhece a pessoa. Tu não sabe da essência dela de verdade, né? Então, e as pessoas, e hoje em dia é isso, né? E elas precisam estar preparadas para enfrentar esse tipo de obstáculo, que é um grande obstáculo. Tem muitas meninas que se traumatizam, tem muitas meninas que caem em depressão. É uma coisa impressionante, né? O poder que as pessoas, com suas palavras malignas, elas exercem sobre os outros.
Então, hoje, mais do que nunca, elas precisam estar preparadas para tudo, né? Para tudo. Porque não é fácil. Vou dizer que não é fácil. É bem complicado. Eu sei de uma certa modelo que é empresária e tem ajudado as meninas a se preparar para isso. Conta para nós a história da tua escola. Pois é, essa história é a seguinte. Em 2010, então, eu fui contratada por uma produtora aqui em Porto Alegre para dar um curso de modelo, né? Na produtora. Chegando, aí eu fui lá, conversei com eles e tal, porque na verdade, assim, eu sabia desfilar. Sei desfilar, mas não sabia se eu sabia ensinar, né? Sabia fazer. E aí, eu disse, olha, eu nunca na vida dei aula, nunca ensinei. Mas a gente pode fazer uma experiência. Né? E aí, eles disseram, não, mas aí tu vai dar todo. Eu digo, não, é só um pouquinho. Aí eu peguei e montei, para resumir a história, eu montei todo um curso dentro da produtora, tá? As coisas foram andando muito bem no começo e tal, porque sempre assim, vassoura nova varre bem mesmo. E lá pelas tantas eu comecei a não gostar de algumas coisas que eu ficava sabendo. E aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Até que uma vez deu um problema lá nessa produtora, a polícia apareceu por lá. E aí eu disse, não, eu não vou ficar aqui, porque eu disse, o meu nome, eu levo uma vida inteira para fazer. E não vão ser poucas pessoas, e não vão ser segundos que irão destruir com o meu nome. E aí eu chamei a coordenadora do curso e digo, olha, eu sei que eu tenho 10 turmas abertas, que eu tenho que formar essas turmas. Eu me comprometo, obviamente, a terminar, né, de formar essas turmas. E vocês, por favor, não marquem mais nada para mim, porque eu não vou ficar mais aqui. Porque eu já tinha conversado com ela sobre certas atitudes que eu estava percebendo. E como não me deram bola, eu disse, então tá bom. Então, eu terminei essas turmas, né? Formei essas turmas todas. E saí dessa produtora e pensei assim, não quero mais também trabalhar com isso. Vou ver outra coisa para fazer. Mas aí os amigos começaram, sabe? Mas tu já montou um curso lá, por que tu não monta a tua escola? Porque tu não vai... E eu digo, gente, eu não quero mais isso. Bom, tanto me incomodaram, tanto me falaram, que eu disse, bom, então tá. O não eu já tenho, vamos atrás do sim, né? Porque aí tu fica cheio de dedos, mas se não der certo, mas isso, mas aquilo, né? Natural que as pessoas pensem assim. Aí eu resolvi fazer, eu digo, se não der certo, fecha. Simples assim. E aí as coisas foram andando, foram caminhando, no começo devagarinho, né? E é devagarinho mesmo que as coisas têm que acontecer. E aí foi indo, né? E aí mais e mais meninas me procuravam para ter aula particular para concursos de beleza. Aí eu comecei com um curso de modelo, aí eu já montei cursos para concurso de beleza. E aí fui indo, né? Continuo nessa balada aí, nessa toada, continuo seguindo. Aí já foram me convidar para ser madrinha de projeto social. Eu me lembro que me convidaram para ser madrinha de um projeto lá em Sapucaia do Sul. Projeto Debutantes era o nome do projeto. A idealizadora do projeto mandou um e-mail, se não me engano. E eu gostei da ideia. E aí eu fui conhecer, e aí eu fui lá e aceitei ser a madrinha do projeto. Esse projeto durou aí uns 10 anos. Aí veio a pandemia, a gente obviamente não pôde trabalhar no projeto, né? Porque esse projeto durava 6 meses. Era um projeto grande, um projeto
cheio de aulas e palestras e vivências que elas tinham, era muito interessante. Claro que ele foi se aperfeiçoando com o passar dos anos. A única coisa que não mudou era que para participar do projeto, a menina, para participar do projeto, tinha que estar na escola. Ela não poderia estar fora da escola. E aí ela foi aperfeiçoando, né? A Miriam foi aperfeiçoando junto com o esposo dela, o Rubens. Eles foram aperfeiçoando o projeto, assim. E então eu me lembro que teve um ano assim que eu consegui muitas coisas para o projeto. Eu consegui mesa de doce, eu consegui que as cerimonialistas montassem as mesas com toalhas, as cadeiras bonitas, que tivesse recepção, que tivesse, sabe, gente para organizar. Consegui oficina para elas aprenderem a fazer cupcake, aprenderem a fazer acessórios, bijuterias, porque era uma maneira também que elas poderiam fazer e ganhar um dinheiro, né? Elas tinham palestra com sexólogas, elas tinham aula comigo, elas tinham aula com uma nutricionista, elas tinham aula de assuntos financeiros. Então, assim, era uma coisa impressionante, assim, como era grande o projeto. Todo final de semana acontecia uma coisa, era a festa junina que se fazia para arrecadar fundos para a festa, era a festa do pijama, era um chá do Dia das Mães, receba um beijo, receba um abraço, sabe, essas coisas assim, se fazia de tudo para que a gente na verdade queria envolvê-las com alguma coisa para que elas não ficassem ociosas. Sim. Né? A gente começava com um número expressivo de meninas, mas terminávamos aí com 10, com 12, com 14, porque depois elas tinham, por exemplo, elas não podiam ter muitas faltas, elas poderiam ter 3 faltas justificadas. Qualquer outra falta que não fosse justificada, faltaram porque não quiseram ir, porque tiveram preguiça, enfim, elas já eram cortadas do projeto. Então, claro, aquelas que não queriam se comprometer, porque na verdade, assim, aquelas que saíam, que não ficavam no projeto, elas só queriam ir para a festa. Elas só queriam a festa e tchau e bênção. Elas não queriam se comprometer todo final de semana de ir para palestra, ou de fazer alguma ação, ou de participar da festa junina, sabe? Elas não queriam isso, elas só queriam a festa. E isso para a gente não interessava, né? Então, mas era um projeto lindo, assim. Eu me lembro que teve um ano também que eu consegui uma moça que é violinista para ela recepcionar os parentes das debutantes. Então, as pessoas estavam chegando no clube e estava aquela moça tocando violino. Então, era um projeto lindo. Infelizmente, com a pandemia, nós tivemos que parar, claro. Não tinha como fazer o projeto. E a idealizadora acabou falecendo. E aí o projeto se perdeu, porque ela realmente era a cabeça de tudo. Ela conseguiu montar uma associação que tinha uma vice-presidente, mas essa vice-presidente não quis continuar o projeto, porque não se sentiu capaz de tocar o projeto, conforme ela, né, tocava. E aí, infelizmente, se perdeu, assim. O marido ainda muito abalado com a perda da esposa. Também acho que não teve muita coragem, né, de abraçar o projeto sozinho e convocar as pessoas, né, que sempre ajudaram, porque sempre teve bastante gente ajudando. Mas acho que ele não se sentiu ainda encorajado com isso, e o projeto aí está em stand-by, né, infelizmente. E, por coincidência, esse ano, eu fui convidada para ser embaixadora de um projeto em Alvorada. Existe um projeto em Alvorada chamado Costurando Alvorada, que é um projeto onde eles ensinam mulheres a ser costureiras, para que elas possam ter uma renda, para que elas possam pleitear um trabalho em indústria, em fábricas, enfim, aonde for, que precisem de costureiras, né?
E dentro desse projeto Costurando Alvorada, existe um outro projeto, Sonhos de 15 anos. E aí me chamaram, é o segundo ano que vai acontecer esse baile, e aí me chamaram, então, para ser embaixadora desse projeto, e eu fiquei muito feliz, porque eu retorno, então, trabalhando com adolescentes, que é um grande desafio, porque não é fácil trabalhar com adolescente, mas é um desafio que eu gosto, sabe? É um desafio que me faz bem. Então, eu já estive com elas, vou estar mais, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, o baile é no final de setembro, e eu acredito que será um lindo baile de 15 anos para todas essas meninas. São 33 meninas que farão 15 anos no dia 29 de setembro. Muito legal. E também nesse projeto elas precisam estar estudando, até porque quem recruta essas meninas para o projeto são os professores e os diretores de escola. Então, elas automaticamente, para recrutar, elas têm que estar dentro da escola. Né? Então, é maravilhoso. É importante mesmo, tendo esse sonho delas, ter a escolaridade para uma outra possibilidade profissional que apareça, que queiram também, né? Exatamente. Não é importante, elas precisam estudar, porque só o estudo nos leva a degraus mais altos, né, digamos assim. Então, o conhecimento nunca vai ser demais, nunca vai ser demais. E a minha avó sempre dizia assim, a única coisa que não vão te roubar na vida é o teu conhecimento. E é bem verdade, né? Se a gente conhece, se a gente sabe, se a gente aprendeu, isso ninguém nos tira. Então, é importante que estudem, é importante que tenham um foco, que queiram realmente uma profissão e que batalhem por essa profissão, porque muitas vezes elas acham que é muito difícil. Mas aí nós temos tantos exemplos hoje em dia de pessoas que saíram da favela, de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas tudo, e deram muito certo, né? Não se envolveram com nada que fosse ilícito, não deixaram de estudar, correram sempre atrás do sonho, porque a vida é assim, não é fácil, as coisas não caem do céu, não é de barbada que a gente consegue as coisas precisam de foco, para que eu consiga o que eu quero, o que eu almejo, que eu consiga chegar onde eu quero chegar, eu preciso ter foco, eu preciso ser determinada, eu tenho que ser disciplinada, eu tenho que estudar, eu tenho que me virar, eu tenho que correr atrás. Né? Não posso pensar que as coisas chegarão assim de mão beijada, facinho, assim, ó, na porta de casa, né? Porque não é. Então a gente precisa. E eu acho que o papel do poder público, no caso, né, já que é um projeto ali que a Prefeitura de Alvorada abraçou, é ensinar, é dar oportunidade para que essas pessoas possam se capacitar e possam depois andar com as suas próprias pernas. Sim. Né? Então, eu gosto muito desse tipo de projeto, porque não é dar por dar, simplesmente, vou te dar isso. Não é isso. Eu estou te dando uma oportunidade de crescer na vida. Agora, tu só vais crescer na vida se tu agarrar a sua oportunidade com unhas e dentes. Caso contrário, tu vai ficar estagnada no mesmo lugar. Dave, a gente está se encaminhando para a conclusão do nosso programa. O que tu poderia dizer para hoje meninas de todo o nosso público, enfim, mas que queiram se aproximar desse mundo de ser modelo, de ser, que a gente sabe que tem divisões, né? Pode ser tanto um modelo de passarela, pode ser como de foto. Uhum. Qual é o caminho que tu poderia dizer para essa menina, principalmente se for alguém oriundo de uma roda social que vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Com recursos mais escassos. Qual que seria o caminho para essa menina ou até esse menino que queira trabalhar na área da moda, da modelagem? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a carreira de modelo, ela não é
ela é uma carreira, ser modelo é uma profissão, não é um bico, né? Não é eu hoje vou ser modelo, né? Vou fazer um bico ali. Não é. Ela é uma profissão e, como tal, precisa ser encarada com muita responsabilidade. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para esses jovens é que se capacitem, né? É que se capacitem. Deise, mas um curso às vezes é tão caro. Não consigo. Gente, faz uma rifa, pede ajuda pro padrinho, pro vizinho, pra tia, pro tio, sei lá, sabe? Tenta uma bolsa, faz parte. Mas eu sempre digo, quando a gente quer mesmo uma coisa, a gente faz das tripas do coração para conseguir essa coisa, né? Então, para ser um modelo, uma modelo, é preciso ter disciplina, é preciso ter foco, é preciso querer muito, porque às vezes as pessoas olham assim na revista, aquela foto bonita, olham a moça na passarela desfilando roupas bacanas e tal, mas não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Tem que ser muito profissional para conseguir chegar, para conseguir subir nos degraus, né? Então, a capacitação, fazer um curso, aprender, não é que o curso vai, por exemplo, fazer com que a menina saia de lá uma top model, não, porque a modelo, ela aprende todos os dias nos trabalhos que ela faz, porque os trabalhos podem até parecer iguais, mas eles são diferentes, porque tu está sempre com pessoas diferentes. Então, a energia que corre ali é diferente. O momento daquele trabalho é diferente. E a gente sempre aprende uma coisa diferente a cada trabalho que se faz. Isso é fato. Mas a capacitação é para que tu tenhas uma base e saber de como as coisas funcionam nesse meio. Né? Então, isso, por exemplo, a minha escola dá uma capacitação. Tu diz, olha, a gente ensina, por exemplo, como é que tu deves chegar num casting, né? Como é que tu deves ir arrumado, se vai muito arrumado, se vai muito maquiado, se não vai, como é que vai, enfim. São tantas as coisas, né? Porque ali a pessoa que chama o modelo, ela não sabe se o modelo está recém-iniciando ou se já tem alguns anos, né? Muitas vezes não sabem disso. A não ser que seja um modelo que apareça várias e várias vezes, que faça vários e vários cast, então aí a pessoa já sabe, o diretor, o produtor já sabe. Agora, o cliente, por exemplo, ele não sabe se é um modelo, se é uma novata ou se é uma modelo que já tem uma certa estrada. Então, que se capacitem, que foquem, que corram atrás, se é isso que querem, né? A mesma coisa eu digo para as meninas e para os meninos que querem participar de concursos de beleza. Hoje em dia não basta chegar lá, porque eu sou jovem, porque eu sou bonita, não é só isso. O concurso de beleza exige muito mais do que somente a beleza. Claro que a beleza é importante, sim, o nome do concurso já diz, concurso de beleza. Mas a Miss é feita de uma série de coisas, não só de beleza. Então também é preciso estudar, é preciso se informar, é preciso se orientar para poder ir bem nos concursos. Porque cada vez mais, por incrível que pareça, os concursos estão mais exigentes do que alguns anos atrás. Então é preciso sim estudar. Eu mesma conheço meninas que se preparam para concursos há anos. E elas estão sempre se preparando, e elas estão sempre evoluindo, e elas estão sempre buscando coisas novas. E assim é na carreira de Miss e assim é na carreira de modelo. Eu digo para os alunos que vão lá, vocês querem ser modelo internacional? Então, meu amor, trata de fazer inglês. É preciso saber o inglês, pelo menos o inglês. Mas eu vou para Paris. Sim, mas tu vai para Paris, assim como tu está em Paris, tu pode estar em Milão, tu pode estar na Alemanha, né? Tu pode estar no Japão, tu pode estar em qualquer outro lugar. E a língua mais falada é o inglês. Né? É o inglês. Então, a gente precisa, né? Pelo menos, depois tu vai ficar... a minha sede vai ser em Paris. Bom, então tu vai aprender o francês, claro.
Mas sabendo inglês, tu pode ir para qualquer lugar, né? Pode ir para qualquer lugar trabalhar muito bem, obrigado. Então, é isso, eu sempre digo, capacitem-se. Procurem cursos, procure estar sempre atualizadas, né? Não é porque fez um curso que sabe tudo, não. Muitas vezes tu pode fazer um workshop que surgiu, que tu acha que pode ser interessante, que tu acha que pode complementar aquele curso que tu fez, né? Então a gente precisa, eu sempre digo, é preciso olhar para a carreira de modelo como de fato uma profissão. Sim. E não como uma coisa que eu vou ali, faço e tá tudo bem. Não é um freela. Não, não é. Se quiser ganhar dinheiro com essa carreira, se quiser enfrentar essa carreira, tu tem que assumir como, de fato, uma profissão. Muito bom. Daisy, muito obrigado pela tua entrevista. Imagina, obrigada eu. Para nós foi um privilégio conversar contigo e te agradecer mais uma vez, né, por tudo que tu representa para a comunidade negra, pela vanguarda, por não ter desistido, né? Podia ter tido os primeiros ouvidos lá, não, tu não entra, não, e ter parado. Tu não parou. Verdade. Eu gosto muito de um cara que o nome dele é Jorge Ben. Hoje, Jorge Benjora, né? Tem um dos discos dele que o nome é O Negro é Lindo. E parece deboche, né? Mas, assim, foi uma raça que sofreu, uma etnia que sofreu tanto, né? Foi tão perseguida, que foi escravizada. Às vezes, parece que é impossível ser bonito. E né, essa estrada aí, Daisy, tu ajudou a pavimentar, a mostrar que o negro é bonito e pode ser o que ele quiser. Né? Ele tem que ser bom, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que se dedicar. Né? Não vai ter Sem por causa dúvida. da etnia que ele não vai conquistar. Nós só precisamos de oportunidade, coisa que nos tiraram muitos anos. Né? A partir do momento que nos dão uma oportunidade, a gente mostra a nossa capacidade. Né? Não é porque somos negros que não sabemos ou não podemos ser um advogado, um médico, um engenheiro. Podemos ser qualquer coisa. Podemos estar em qualquer lugar, desde que realmente nos dê oportunidade para isso. Né? E isso hoje a gente prova com as oportunidades que se tem. Com certeza. David, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E nós estamos agora encerrando o programa Hora Entrevistas, convidando você que está aqui acompanhando o nosso programa a estar seguindo o nosso canal, compartilhando. É um lugar para você visitar e estar acompanhando. Um beijo no coração, você que é nosso web espectador, que nos acompanha pela internet. Um grande abraço, estou indo lá. Tchau.